WhatsApp pra ela e eu mandei a minha voz. Quebradinha boy, quebradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Quebradinha boy, quebradinha boy. E aí, povo, de boa? Eu sou Manuela Andrade. E eu, Catarina Souza. E esse é o último episódio do Rádio Documentário Oxe, meu irmão. O Oxe, meu irmão é um projeto especial do podcast Quebraba, contemplado pelo edital de difusão da Lei Aldir Blanc, publicado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco em parceria com o governo federal. E aqui vamos tratar dos nossos temas favoritos, cultura e periferia. Neste último episódio, vamos trocar uma ideia sobre o porquê de considerarmos o rap, o brega, o funk e as culturas periféricas contemporâneas no geral como cultura popular. Antes dos nossos convidados darem o papo, queria que vocês se questionassem se consideram esse tipo de música como cultura e ainda mais, cultura popular. Respondam esse questionamento na nossa última foto do perfil no Instagram, @quebrabacast. É o brega, é o funk, é o rap, é a swingueira, maracatu, ciranda, frevo, todas culturas populares, sim. E para uma explicação mais técnica e didática, trouxemos os mestrandos em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, o Ing Henrique e Antônio Lira. Minha gente, muito obrigada pela presença. É muito massa a gente estar aqui junto de novo para discutir mais um tema muito importante, né? E assim, eu queria saber, no entendimento de vocês, devemos mesmo considerar culturas periféricas como culturas populares, começando com o Antônio. No primeiro episódio, a gente falou sobre como a ideia de cultura popular é uma ideia que em si ela é construída e que ela é problemática. Mas esse reconhecimento, ele tem sua importância, por quê? Porque as culturas, pelo menos dentro do contexto aqui de Pernambuco, as culturas que são reconhecidas enquanto culturas populares, elas têm uma série de prerrogativas que o Estado, e uma série de obrigações que o Estado deve cumprir em relação a elas. Então, ao mesmo tempo que a gente está realizando esse debate de entender que a categoria cultura popular, assim como a categoria cultura periférica, é uma categoria que é construída e que é feita também para estigmatizar manifestações e deixar elas num lugar específico, essa disputa ela também tem que acontecer porque é necessário que o Estado, no caso o Estado de Pernambuco, mas qualquer Estado, reconheça as manifestações culturais e esteja presente de maneira diferente de acordo com a particularidade de cada manifestação, né? Algumas manifestações vão precisar de políticas públicas específicas, outras vão precisar de outras políticas públicas e isso tem que ser visto caso a caso, mas é importante que haja o reconhecimento. Se Pernambuco é um estado que se pretende na maneira que se vende turisticamente, por exemplo, quando você chega em Pernambuco pela BR-101, você vai ver uma placa ali dizendo que Pernambuco é um estado que preserva a cultura, aqui a gente preserva nossas raízes, aqui a gente preserva a nossa cultura. Se a gente realmente quer fazer jus a isso, a gente não pode ter algumas culturas que são reconhecidas pelo Estado e outras que não são, né? E eu acho que a gente tem culturas aqui que não são reconhecidas pelo Estado ou que demoraram muito a serem reconhecidas pelo Estado, enquanto outras são. E claro que o próprio reconhecimento ele também é problemático, porque como a gente sabe que essa ideia de cultura popular é uma ideia que acaba estigmatizando, você também coloca as culturas que são reconhecidas num lugar que às vezes não é tão bom. Então a gente tem que pensar toda a estrutura, mas a gente também tem que lutar e discutir para que haja esse reconhecimento. A gente não pode, se a gente vai usar esse termo cultura popular, que é um termo tão guarda-chuva, e a gente não coloca algumas manifestações que são populares dentro dessa construção da cultura popular, que é uma construção que existe porque ela dá acesso a edital, dá acesso à política de cultura, então isso é problemático, porque está havendo uma exclusão. E aí, se a gente pensa como é que essa exclusão acontece, como é que ela é construída historicamente, a gente vai ver se repetindo os problemas estruturais do colonialismo, machismo, racismo e enfim. Wing, qual a tua visão a respeito? Como é que a gente pensa essa questão de cultura periférica ser cultura popular? Eu acho que a resposta de Antônio foi bem completa, mas assim, eu acho que a gente tem sempre que estar se perguntando cultura popular pra quem e pra quê, né? Quem é que tem interesse, quais são os interesses envolvidos em a gente dizer que uma cultura periférica ela é uma cultura popular? E quais são os interesses da gente lutar pra que essa cultura periférica seja reconhecida enquanto tal, né? Qual a importância disso? E eu acho que muito mais do que uma legitimação
legitimação ou necessitar de uma legitimação, que eu acho que não seja o caso. Eu acho que a cultura periférica, ela já existe e ela já funciona dentro do próprio circuito dela, dentro das comunidades e fora das comunidades, de uma forma muito intensa e muito potente e geradora, assim, de diversas questões de identidade, identificação e de produzir mesmo, assim, tipo, como a gente conversou no segundo episódio, né? Produzir, como a Eliabe trouxe, uma forma de sobrevivência dentro da periferia, né? As pessoas estão vivendo do brega, como ele falou. Isso já é muito importante e essa cultura já tem essa autonomia. Ela existe e ela continua resistindo, independentemente das políticas de Estado, que a gente sabe que, infelizmente, funcionam muito mais para acabar com essas culturas do que para incentivar. Mas esse pedido não, né? Mas essa luta para que seja reconhecida é importante justamente para que esteja presente nos editais, para que esteja presente nos eventos, para que se coloque, se incentive, o governo incentive essas culturas da mesma forma que ele incentiva que esses moradores tenham obrigações com o Estado. O Estado precisa ter obrigações com essas pessoas que produzem essa cultura. Então, não é muito mais do que a obrigação do Estado em estar ali fomentando todos os tipos de cultura daquele espaço. Perfeito. Por que existe tanta dificuldade na aceitação de ritmos periféricos contemporâneos como cultura, ainda mais no quesito de cultura popular? E o que vocês acham que podemos fazer para mudar essa situação? Eu acho que a gente pode pensar, entendendo que essas ideias são construções, pensar um pouquinho como se dão essas construções. Porque essa ideia de cultura popular, que a gente tem, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, é uma ideia que também está associada muito com o turismo. Então, é uma cultura para inglês ver, para o estrangeiro ver. Então, você pega manifestações como o frevo, maracatu, ciranda, e você coloca elas numa caixinha e trata como se elas fossem paradas no tempo, e elas não são, né? E ao fazer isso, você cria uma imagem turística do estado de Pernambuco. E aí tem uma problemática, que talvez o estado de Pernambuco, a imagem que ele queira se vender para fora enquanto turística, ele não queira mostrar a periferia. Porque se ele mostra a periferia, ele mostra o lugar onde a política pública não chega. Ele mostra uma dinâmica social que não cabe na caixinha do produto invernizado e bonitinho de Pernambuco, que é para ser vendido para fora. Então a gente também tem que pensar a cultura fora do turismo e entender quais são os interesses que o Estado tem em não fazer esse reconhecimento. Porque se esse Estado mostra essa periferia do jeito que é, a coisa tá vindo por cima dele. Porque a rua é daquele jeito? Por que aquele lugar é estigmatizado? Porque não há ação do Estado, porque é uma missão do Estado. Porque é uma missão do Estado. O Estado não cumpre o papel. Isso que o Ing falou de como o Estado tá lá para cobrar. O Estado tá lá para cobrar imposto. A polícia tá lá sempre para fazer repressão. O braço armado do Estado tá presente e nunca deixa de estar presente. E cadê os outros braços do Estado? Né? Tá na hora de cobrar imposto, tá na hora de trazer dificuldade, de obrigar você a votar, de etc, etc, etc. Mas e aí? O que é que... Tem troca. O que é que tem em troca, né? E aí é interessante pensar que talvez esteja em torno disso. E aí, claro, nisso envolve questões de racismo estrutural, machismo estrutural, enfim, né? Que eu acho que com certeza estão transpassando isso aí, que a gente entende também que é um debate que ele vai avançando ao longo do tempo, né? Outras gerações tiveram debates que permitem que a gente esteja tendo esse debate hoje. Eu acho que mesmo com as problemáticas que a gente tem, a discussão sobre o papel do Estado na política cultural em Pernambuco, ela é muito interessante, assim, a nível de Brasil, se você pensar. Isso é uma coisa que é reconhecida. A gente faz um debate aqui, historicamente, que é um debate muito interessante. E eu acho que a gente faz parte disso também, né? A gente tá aqui discutindo isso agora. Eu e o Ing somos estudantes da UFPL, que é esse lugar também, Manu, você, Catarina, a gente participou todo esse contexto, né? Que é construído, assim, e que é importante a gente valorizar também o que a gente tem que lutar para melhorar, mas também valorizar o que a gente tem, valorizar as políticas públicas que a gente tem no estado de Pernambuco, valorizar o próprio fato da UFPL ser essa universidade, que é uma universidade nordestina, que, junto com a política de cotas, abriu espaço para muita gente também. Então a gente tem que valorizar as conquistas, né? E as políticas públicas que a gente teve. Como eu falei, a gente teve o governo Lula com o ministro Gilberto Gil, então tem muito debate, mas a gente tem que continuar avançando nesse debate, porque a história não para, né? A história não para, as culturas populares não são paradas no tempo e a história não é parada no tempo. Então a gente tem que estar sempre avançando. Essa tua fala foi muito esclarecedora pra mim, de pensar em como realmente essas culturas, elas não são valorizadas por serem cultura, mas por serem um produto turístico. Então é muito esclarecedor quando você pensa que realmente a favela, ela não é ponto turístico. As pessoas não querem que, os governantes, no caso, não querem que as pessoas saibam da periferia, vejam a periferia, porque é justamente onde eles não se importam, onde eles não chegam. Isso é muito esclarecedor, assim, de diversas formas, apesar de algumas problemáticas em outros lugares que ainda não acontece aqui, mas eu não duvido que, com o passar do tempo, vai chegar aqui, tipo, turismo na favela, né? Que é um monte de gringo cheio de grana, pagando pra fazer um rolezinho nos morros do Rio de Janeiro, E que sabe? gera um outro problema, né? Que é colocar a cultura periférica e a vida periférica num lugar exótico. Porque eu acho que aí a gente não tem que pegar qualquer forma de suposta valorização
valorização cultural por meio do Estado, né? Quando a gente olha para o que se faz de turismo, feito a gente vê em coisa do Rio de Janeiro, assim, que a gente tem acesso por reportagem, ou que a gente tem acesso até mesmo pelos filmes que são exportados, né? O que é que tá sendo produzido no Sudeste, o que é que tá sendo produzido no Rio de Janeiro sobre pessoas pretas, geralmente tem uma relação ali, tô dizendo de filmes mainstream, assim, com a favela. E é uma favela bem estigmatizada, assim. É a população preta sofrendo, é a população preta ali nesse lugar do exótico, até o que é admirado ali, tá dentro de várias marcas de estereótipos fetiche, racistas. né? É um fetiche. Um fetiche, é uma visão completamente fetichizada da favela e das pessoas da favela, não só da região E do geográfica, povo, né? exatamente. Do povo, do popular. Eu fico pensando agora, porque eu me lembro que em 2012, quando terminou as Olimpíadas de Londres, e aí teve em Londres a apresentação das Olimpíadas do Brasil, chega um caboclo de lança, vestido de verde e amarelo, e começa a tocar maracatu atômico. Que incrível que tem um caboclo de lança e que o maracatu esteja presente no Wembley Stadium, em Londres, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes essa cultura que é feita por trabalhadores da zona da Mata Norte de Pernambuco, esses trabalhadores estão passando dificuldades financeiras, enquanto essa cultura está sendo colocada no centro de Londres, assim. Como é que funciona isso? Quer dizer, a cultura é uma coisa que é pro turismo. E as pessoas que fazem essa cultura? E os trabalhadores dessa cultura? Porque toda a cadeia cultural tem uma série de, sim. A galera que faz desfile no carnaval. Tem a pessoa que vai costurar a roupa. Tem a pessoa que vai montar o cortejo, assim. É muito trabalho. É uma indústria. É uma indústria, em torno muito dessas trabalho, culturas. é muito trabalho. E cada lugar disso é trabalho, gente. É trabalho, é emprego, é dinheiro. E, sabe, é marginalizado porque realmente é uma ideia... Muitas vezes a ideia de cultura é uma ideia que está associada com o turismo mesmo. E você perceber até como, por exemplo, algumas regiões do centro da cidade do Recife são mais privilegiadas que outras, porque umas são voltadas para o turismo e outras são negligenciadas, né? Você vê o que acontece com a ilha do Marco Zero e com a ilha que fica do lado dela, né? Exatamente, é muito problemático a gente pensar nessas coisas, assim. Eu tive acesso ao maracatu em 2017, eu acredito. E a primeira pessoa do maracatu rural, né, que é, acho que o mais exportado, eu acredito, é mais a imagem do caboclo de lança, apesar daqui do Pernambuco ser muito mais consumido o maracatu nação, né? Ainda assim, o que é mais exportado como imagem é o caboclo de lança, porque é colorido. E muitas vezes as pessoas nem sabem essa diferença, né? Não Que é uma sabem a diferença que é importante que se pontuar. Eu, particularmente, não sabia, enquanto moradora de Pernambuco, de Moreno, que é uma região praticamente no interior, sabe? A região metropolitana, mas é praticamente interior. Eu só vim conhecer isso estudando realmente, sendo jornalista e estudando pra fazer uma pauta com o mestre Anderson, que foi nosso convidado do primeiro programa, sabe? Eu aprendi muito com ele, eu aprendi muito sobre a história do maracatu e de como o governo realmente fetichiza essas questões, sabe? Do tipo, tá, vamos colocar a galera no carnaval, né? Carnaval é esse período que vem muita gente pra Pernambuco, vem turista pra caramba, o aeroporto fica um caos. E o que é que eles fazem? O que é feito? Não, vamos colocar passista de frevo, vamos colocar caboclo de lança. Que não são um caboclo de lança, não são passistas de frevo. Pois é, ainda tem sabe? isso. O caboclo de lança é um ator. E quem é esse passista de frevo que tá ali? Será que é a galera que realmente tá fomentando a cultura, que tá realmente trabalhando pela cultura ou é... E aí você tem os Alguém. músicos das orquestras, tem músico das orquestras, gente que faz fantasia, uma série, toda uma rede, uma cadeia de trabalhadores que ninguém lembra. A gente tem em Olinda, a gente se orgulha de ter aqui em Pernambuco o maior carnaval de rua do mundo, e aí cada bloco daquele é uma orquestra. Cada orquestra daquela tem músicos, e aqueles músicos estão ali no carnaval, enquanto tá todo mundo bebendo, estão trabalhando. E imagina o que é você puxar uma orquestra de frevo, soprar, tocar afinado. Naquele calor. Naquele E calor. subindo ladeira. Nas ladeiras. Não, e não só isso, né? Onde ficam essas pessoas o resto do ano? Pois é. Onde é que eles estão E no outra resto coisa, a do ano? música que toca nos carrinhos de som, quando você tá chegando no carnaval, que geralmente é o brega funk, né? E aí, assim, isso também faz parte, vamos Da pensar construção assim, carnavalesca. da construção carnavalesca, porque o turista tá chegando lá e aí ele vai, inclusive porque de uns anos pra cá o brega funk também surge como essa coisa que vem de Recife, e aí essa imagem externa de Recife já tá associada com isso, mas também faz parte dessa experiência, aquele carrinho ali, aquele trabalhador, o vendedor ambulante, tudo isso é gente que tá trabalhando, e gente que sustenta a festa, e a gente não lembra dessas pessoas. O próprio caixa de som, né, que os maloca, entre aspas, levam. Tudo isso são experiências, né, que é levada ao povo, principalmente quando a gente fala de carnaval. Porque carnaval eu acho que carnaval e São João são as nossas maiores festas, né, durante o ano. Isso é muito nítido, né, quando a gente curte o carnaval. De que, tipo, existem lugares e cada lugar você pode curtir uma coisa. Mas o brega funk, qual é o lugar do brega funk? É o lugar que realmente ele tá sendo fomentado ou é o lugar que as pessoas, o povo, levou pra lá? Porque o brega funk dentro do carnaval de Olinda, por exemplo, não é algo pensado. Pensado pelo governo, quando eu falo de pensado. Não é. É pensado pelo povo. O povo quer o brega funk. E por que o Estado não dá o brega funk pro povo? Se o povo tá consumindo, se o povo tá levando, tá construindo a festa em cima disso, sabe? E eu fico pensando, mano, assim,
tipo, foi uma coisa que eu tava até escrevendo essa semana sobre, que eu cresci na periferia de Olinda, em Águas Compridas, uma situação de casas bem precárias próximas, sim. E o brega, pra mim, ele sempre foi a música de outra pessoa. Tinha uma questão religiosa, claro, com a minha casa e tudo mais. Mas assim, eu consumi o programa Denis Oliveira todos os dias. Todos os dias eu tava ali assistindo junto com as minhas tias. Eu escutava brega todo dia, porque o brega tocava na ladeira que era mais na frente. Enfim, esse som chegava pra mim. Chegava diretamente na minha casa o tempo inteiro, mesmo que eu não estivesse colocando lá. E hoje eu sei. A maioria das músicas que eu sei por causa disso. Mas sempre era uma constante negação, assim. A gente não assistia, a gente não dizia que assistia o programa de brega ali, porque tava curtindo a banda. A gente tinha pra ver quem era da comunidade, que tinha ido participar do programa. Mas sempre tinha essa negação, assim. E eu acho que a gente continua vendo essa negação hoje no nível estatal, assim. Por mais que as pessoas estejam se inserindo, e hoje eu digo, eu escuto, tá tudo bem, não tem problema, não me faz menos, porque tem essa ideia, né? Você já é, de alguma forma, marginalizado por estar na periferia, ou por ser uma pessoa negra, e parece que ter o contato com essa cultura, que também faz parte desse grupo, talvez a ideia que se difunda é que você estaria contribuindo ainda mais para sua marginalização, sabe? É tipo, se eu quero ascender socialmente, eu tenho que me livrar disso aqui. Tem que se livrar de característica de preto e de favelado. De favelado, Você tem exatamente. que se embranquecer. E isso passa por uma dimensão da cultura. Então, tipo, assumir essa cultura é assumir uma identidade negada. Isso eu falo negada pra quem é preto mesmo, que tá sempre nessa condição de ter que estar se negando pra se reafirmar, né? A gente passa por um processo de tornar-se negro mesmo porque é isso, a gente não se reconhece, a gente tenta se afastar, mas o racismo tá aí, sendo bem democrático, chegando até você. E aí, isso passa por uma dimensão de negar a cultura mesmo, assim, tipo, negar em diversos níveis. E o Viá tá escutando muita música de preto, assim, sabe? É tipo, já é preto, não precisa disso. E eu acho que o que a gente precisa é de um movimento contrário. E o que eu acho massa é que a gente tá vendo que num nível, assim, individual ou pessoal, muitas pessoas já têm aderido a isso. O que a gente precisa é de alguma forma que isso também chegue no nível estatal, né? Que a gente também tenha um reconhecimento que sim, isso aqui é cultura sim, isso aqui é o que o povo da gente tá fazendo. E isso passa pra um outro lugar, quer dizer assim, essas pessoas são pessoas. Essas pessoas são moradores desse local. Essas pessoas integram essa sociedade, porque negar a cultura de parte dessa cidade ou desse estado é negar a existência, sabe? De alguma forma, assim. É dizer, tipo, vocês podem existir aí, no canto de vocês, como se a gente não enxergasse. Então, se a gente não enxerga, vocês continuam sem existir. De algum jeito, é isso que tá sendo dito, é isso que tá sendo colocado pra gente, assim. E aí, quando vem chegar assim, não, olha, vocês podem existir, mas... No cantinho de vocês. E se não, a gente até traz vocês pra perto, mas com essas condições aqui, desses lugares aqui, cheio de estigmas, cheio de estereótipos, cheio de problema, como vocês estavam citando com a questão do frevo, do caboclo de lança e outras coisas, que vão sendo ali colocadas, mas de uma forma higienizada e distanciada e tudo mais, né? Tipo show de musa, né? No carnaval, que tentaram, mas não conseguiram, né? Uma coisa que é bem marcante com relação a isso, de vocês podem existir, mas aqui não. De como existem lugares pra cada coisa, que não deveria ser o lugar pra cada coisa. São todas as interferências truculentas da polícia frente aos encontros do passinho no Marco Zero. Depois dessa fala de Antônio, eu fiquei refletindo realmente da raiz dessa agressão. De tipo, eu já entendia que era uma questão de higienização, eu já entendia que era uma questão de racismo, sim, uma questão de preconceito, sim, mas é uma coisa ainda maior. Tipo, o Marco Zero é o lugar dos turistas. Exatamente, é o ponto. Não é o lugar do povo pernambucano, é o lugar do turista. Então, por favor, povo pernambucano, não venha dançar uma dança que tá dominando Pernambuco, no centro de Pernambuco, não? E sabe uma coisa que é muito interessante a gente pensar, Manu? Que quando a gente tá olhando pra manifestações culturais de periferia, a gente tá olhando pra manifestações que têm raízes afrodiaspóricas, né? Dessas pessoas indígenas. E de pessoas negras, a gente fala de afrodiáspora, né? São as pessoas negras que vieram pra cá em situação de sequestro pra ser escravizada no Brasil e trouxeram suas culturas pra cá. E aí quando a gente olha o que é que a gente tem ainda como construção cultural nacional, mas a gente tá olhando aqui pra Pernambuco, mas assim, é uma cultura que tá ligada às partes superiores do corpo. A gente valoriza a letra da música, a gente valoriza a forma que ela é cantada, a articulação da boca. O que é que a gente pensa, quando a gente tá olhando pra letra da música, a gente tá valorizando uma dimensão que é intelectual e é da mente, porque você tá se preocupando com o que você vai escrever. E é isso que tá na MPB, é isso que tá em alguns
origens de outros gêneros que são considerados, né, como música popular ou, enfim, cultura popular. E quando a gente vai para as origens dessas outras manifestações culturais, como a gente olha mesmo pro brega funk, onde é que a gente mexe? São as partes inferiores do corpo. O que é que tá sendo utilizado ali? Como é que o corpo tá sendo colocado? Tá mais inclinado, tá mais próximo do chão. Essas outras coisas não fazem parte, assim, são heranças de culturas afrodiaspóricas. Mexer o corpo dessa forma vem desse lugar. Então, tipo, e vem de uma outra ideia que, assim, tipo, pra algumas comunidades do oeste da África, era muito importante dançar de certa forma, mais inclinado, mais próximo do chão, até pra simbolizar a fertilidade e simbolizar que o corpo, enfim, era um corpo produtivo. E as danças europeias são todas mais eretas, ligadas. O corpo ereto, ele é um corpo saudável. Então, de onde é que a gente tem, quando a gente olha, quais são as origens dos problemas, sabe? É um problema que é total racial, assim. Tem uma origem racial muito grande. Mas assim, é isso, senão a gente vai se estender demais. Acho que já deu pra gente findar a ideia. Vocês têm alguma coisa a mais pra colocar? Não. Então assim, nós, intelectuais, podemos afirmar para as pessoas que sempre estão buscando esse respaldo intelectual na hora de marginalizar e tirar toda a gratificação das culturas periféricas, né, do que vem do preto. Nós, enquanto intelectuais, podemos afirmar para essas pessoas que a cultura periférica, ela é uma cultura popular? Claro. Claro. Sim. Então fica com Deus, né, meu amor? Obrigada, Wing e Antônio, por terem contribuído com essa discussão que acredito ser importante, principalmente no âmbito de empoderamento das pessoas e artistas que fazem as culturas periféricas. Esse foi o último episódio do spin-off Oxe Meu Irmão e ficamos por aqui. Mas sem chororô, o Quebraba continua com outros podcasts e outras discussões. Quem sabe até mais um pouco dessa, né? Fiquem de olho nos próximos programas e não se acanhem em sugerir temas em nossa fanpage no facebook.com/quebrabacast, twitter.com/quebrabacast ou instagram.com/quebrabacast. Lembrando que o Oxe Meu Irmão é um projeto especial do podcast Quebraba, contemplado pelo edital de difusão da Lei Aldir Blanc, publicado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco em parceria com o Governo Federal. Falou! Falou!